Um dia, em fevereiro de 2021, uma líder me disse que eu assumiria a responsabilidade pelas igrejas de recém-convertidos em países de língua espanhola. Fiquei muito surpresa. Eu sempre tinha feito trabalho evangelístico e nunca tinha sido responsável por igrejas de recém-convertidos. Eu era inexperiente na rega de recém-convertidos e nem falava espanhol. Eu tinha certeza de que teria muitos problemas e dificuldades. Eu não saberia resolvê-los. Recém-convertidos são iguais a recém-nascidos. Se não forem regados a tempo, eles não entenderão a verdade e não se firmarão no caminho verdadeiro. Se abandonassem a fé, eu não estaria cometendo mal? Eu poderia ser demitida ou até excluída. Minha precursora, naquele papel, tinha sido demitida por mau desempenho. Sei. O trabalho nas igrejas de recém-convertidos só estava começando e muito disso estava em fase exploratória. Não era fácil. Achei que não conseguiria fazê-lo. Mas eu sabia que tinha recebido aquele dever e que não podia recusá-lo. Contudo, não. Consegui acalmar meu coração. As coisas estavam indo tão bem em meu trabalho evangelista. Eu estava convertendo muitas pessoas todos os meses. Mas o trabalho para as igrejas de recém-convertidos seria difícil. E eu poderia ser eliminada se não desse conta. Eu tinha muitas preocupações e não acreditava que faria um bom trabalho. Eu me lembrei do meu tempo compartilhando o evangelho. Vi que havia problemas demais nas igrejas de recém-convertidos e não fazia ideia de como resolver alguns deles. Eu me senti impotente. E esse dever me pareceu difícil demais. Se não resolvesse essas coisas rapidamente, isso iria trazer impacto ao trabalho das igrejas. Sim. Sem saber o que fazer, orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse para entender sua vontade e me submetesse. Amém. No dia seguinte, um irmão compartilhou alguns dos problemas naquelas igrejas comigo. Ele disse: mais e mais pessoas estão aceitando a obra de Deus dos últimos dias. Quando as igrejas foram divididas, alguns dos líderes de igreja foram irresponsáveis e deixaram membros de lado. Eles não têm reuniões em grupo e não sabem ler as palavras de Deus. Veja as mensagens de alguns dos recém-convertidos. Quando abri as mensagens que ele me mandou, vi uma que dizia: irmão, você é da Igreja de Deus Todo-Poderoso? Eu não estou no grupo de reunião da igreja. Gostaria de comungar sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso online. Pode me ajudar? Estou triste por não poder comer nem beber as palavras de Deus Todo-Poderoso. Outro recém-convertido disse: irmão, não posso comer e beber as palavras de Deus Todo-Poderoso. Estou fora da casa de Deus e estou muito infeliz. Pode me ajudar a encontrar reuniões? E alguns aguardavam uma reunião ansiosamente todos os dias. Mas os líderes não os estavam agendando. Sei. Se um recém-convertido não pode se reunir, não aprende a verdade e isso é ruim para ele. Esse irmão estava transtornado e disse: eu não sei como você os rega. Não importa quão ocupado esteja, nem quão difícil seu trabalho seja. Você não se aborrece ao ver que essas pessoas que aceitaram o evangelho não podem se reunir nem ler as palavras de Deus? Sim. Se nós cuidássemos, um pouco delas não ficariam fora da casa de Deus. Quando eu vi isso dele e vi as suas mensagens, eu me senti péssima e não consegui segurar as lágrimas. Por causa dos nossos erros, os recém-convertidos ficavam fora da casa de Deus. Eles não podiam viver a vida de igreja nem ler as palavras de Deus, prejudicando sua vida. Mas quanto a mim, eu via todos esses problemas nas igrejas, mas não assumia responsabilidade. Eu não assumi um fardo pela vida deles. Eu não estava pensando em como corrigir sua vida de igreja rapidamente. E eu só queria fugir. Eu era tão egoísta. Verdade. Sim. Lembrei-me das palavras de Deus. Vocês dizem que consideram o fardo de Deus e defenderão o testemunho da igreja, mas quem realmente o fez? Pergunte a si mesmo. Você é alguém que demonstrou consideração pelo fardo de Deus? Permite que minhas intenções sejam cumpridas em você? Você ofereceu seu coração nos momentos mais cruciais? Você é alguém que faz a minha vontade? Faça a si mesmo essas perguntas e pense sobre elas com frequência. Amém. Parecia que
Cada palavra de Deus era dirigida a mim. Eu estava deprimida e me sentia tão culpada. A Casa de Deus me encarregou do trabalho com os recém-convertidos, querendo que eu atentasse para a vontade de Deus. Exatamente. Eu devia ser de um só coração e uma só mente com os irmãos para regá-los, para que pudessem se reunir, ler as palavras de Deus e se firmar no caminho verdadeiro. Sim. Igrejas de recém-convertidos estavam sendo estabelecidas em alguns países e ainda havia muitos problemas que precisavam de atenção urgente. Mas eu não estava atenta à vontade de Deus. Desde que aceitei essa comissão, tudo o que eu pensava era em meu próprio futuro, temendo que seria exposta e não teria desfecho se falhasse. Não tinha fardo nem senso de responsabilidade para com o dever. Eu era tão desprezível e carecia de humanidade. Por trás daquelas mensagens dos recém-convertidos que recebi do irmão, estava a vontade de Deus. Era para despertar meu coração entorpecido, para que visse a responsabilidade que eu tinha assumido e pudesse ter um fardo verdadeiro pelo meu dever. Então eu orei a Deus, não querendo mais pensar em meu próprio futuro, mas confiar nele, assumir minha missão, cumprir meu dever, buscar a verdade com outros e resolver os problemas da igreja o quanto antes. Então eu pedi que algumas pessoas me ajudassem a fazer arranjos para os recém-convertidos que não tinham reuniões. Também tentei obter um entendimento real do trabalho de todas as igrejas. Em muitas das igrejas de recém-convertidos, alguns dos supervisores eram novos em seu trabalho e não sabiam fazê-lo. E alguns deles só estavam se virando, não cuidando a tempo dos problemas dos recém-convertidos. Precisavam de ajuda ou ser demitidos. Verdade. Alguns recém-convertidos pararam de ir às reuniões porque eram enganados pelo clero. Sim. E havia cada vez mais gente assim. Eu comecei a me preocupar muito quando vi todos esses problemas acontecendo. Eu era responsável havia um tempo, mas as coisas não estavam melhorando no nosso trabalho. Eu tinha uma responsabilidade inegável e certamente seria exposta com o passar do tempo. Eu fiquei cada vez mais deprimida. Parecia sempre ocupada correndo para lá e para cá, mas no coração sentia muita pressão. No fim do mês, eu vi que o número de recém-convertidos que faltavam às reuniões tinha crescido. Eu me senti paralisada. Pensei que eu, na verdade, mal tinha assumido esse dever. Então, se me demitisse logo, eu causaria menos danos. Se eu continuasse e não resolvesse os problemas dos recém-convertidos e eles saíssem da igreja, eu teria cometido um grande mal. Então eu poderia ser demitida ou até arruinar meu destino e desfecho. O meu desejo de desistir continuou crescendo e, no fim, decidi que devia fazer isso. Eu me levantei e, de repente, senti uma tontura forte. Tudo parecia estar se mexendo e eu estava prestes a desmaiar. Eu nunca tinha sentido algo assim. E eu me perguntei se era por causa do estresse. Eu contei a uma irmã e ela comungou comigo que isso tinha a ver com a vontade de Deus e que havia uma lição a ser aprendida. Depois de ouvir isso, eu me acalmei buscando e refletindo. E orei a Deus pedindo seu esclarecimento para entender minha corrupção. Ótimo. Sim. Recentemente eu também tenho pensado em desistir do meu dever. Sei que isso é trair Deus e quero buscar a verdade. Como você buscou e resolveu isso? Li uma passagem das palavras de Deus. A segunda passagem na página 672. Comer e beber, as palavras de Deus, orar, aceitar o fardo e as comissões de Deus. Tudo isso é para que possa haver uma senda diante de você. Quanto mais a comissão de Deus pesar em você, melhor será para ser aperfeiçoado por Ele. Alguns não querem cooperar no serviço a Deus nem mesmo quando são chamados a isso. São pessoas preguiçosas e só querem deleitar-se no conforto. Quanto mais você serve em cooperação com outros, mais experiência você ganha. Por ter mais fardos e experiências, você ganhará mais oportunidades de ser aperfeiçoado.
Assim, se servir a Deus com sinceridade, você estará atento ao fardo de Deus. Desse modo, você terá mais chances de ser aperfeiçoado por Deus. É somente um grupo assim de pessoas que está sendo aperfeiçoado atualmente. Quanto mais o Espírito Santo tocar você, mais tempo você passará atento ao fardo de Deus. Mais você será aperfeiçoado e ganho por Deus. Até que, no final, você se tornará uma pessoa que Deus usa. Atualmente, alguns não carregam nenhum fardo pela igreja. Eles são indolentes e só se importam com sua própria carne. Tais pessoas são extremamente egoístas e também são cegas. Se você não puder ver isso claramente, não carregará nenhum fardo. Quanto mais atento à vontade de Deus estiver, maior será o fardo dele para você. Os egoístas não estão dispostos a sofrer isso, a pagar o preço. E como resultado, perderão as oportunidades de serem aperfeiçoados por Deus. Não estão causando danos a si mesmos? Se você estiver atento à vontade de Deus, desenvolverá um verdadeiro fardo pela igreja. Mas em vez de chamar isso de um fardo pela igreja, é melhor chamá-lo de um fardo pela sua própria vida. Porque seu propósito é fazer com que você use tais experiências para ser aperfeiçoado por Deus. Portanto, todos aqueles que carregam um maior fardo pela igreja, todos aqueles que carregam um fardo para entrar na vida, eles serão aqueles que são aperfeiçoados por Deus. Você viu isso claramente? Se a igreja com a qual você está for espalhada como areia, mas você não se preocupa, e até faz vista grossa quando os outros não estão comendo e bebendo as palavras de Deus normalmente, então você não tem nenhum fardo. E Deus não se agrada com tais pessoas. Aqueles que agradam a Deus anseiam por justiça e estão atentos à vontade de Deus. Portanto, vocês deveriam estar atentos ao fardo de Deus aqui e agora, e não esperar até que Deus revele justiça a toda a humanidade, para então pensarem no fardo dele. Não seria tarde demais, então? Agora é uma boa oportunidade para ser aperfeiçoado por Deus. Se você perder essa chance, você se arrependerá pelo resto da vida. Assim como Moisés não pôde entrar em Canaã e se arrependeu pelo resto da vida, morrendo com remorso. Você se encherá de remorso quando Deus revelar sua justiça a todos. Mesmo que Deus não castigue, você se castigará por remorso. Sim. Amém. Amém. Essa passagem nas palavras de Deus me mostrou que ter um fardo pela missão de Deus está relacionado a alguém poder ou não ser aperfeiçoado. Quanto maior o fardo que alguém tem e quanto mais atento ele está ao fardo de Deus, mais ele é abençoado por Deus. No entanto, aqueles que não têm nenhuma responsabilidade pelo trabalho da igreja e pelo seu dever, que só protegem a si mesmos, sem defender os interesses da igreja, são pessoas egoístas e desprezíveis, que não podem ser aperfeiçoadas por Deus. Correto. Eu refleti sobre como eu era egoísta, sem querer assumir um fardo real, nem atentar para a vontade de Deus, somente pensando em meu futuro. Quando houve mais recém-convertidos sem reuniões, eu não busquei por uma solução com a devida urgência, para dar-lhes o apoio necessário. E temi ser exposta e eliminada se permanecesse naquele dever. A responsabilidade por aquelas almas era insuportável. Então, para proteger a mim mesma, eu quis renunciar àquele dever. Eu não era nem um pouco devota a Deus. Eu só pensava em meus interesses, em meu dever. Quando não me beneficiava e tinha que sofrer e assumir uma responsabilidade, eu queria fugir e garantir uma saída para mim. Quando as coisas iam bem, eu ficava feliz em fazer o trabalho. Mas quando problemas apareciam e meu futuro estava ameaçado, eu queria desistir. Eu não era genuína em relação a Deus e não tinha um coração honesto. Eu era uma pessoa astuta, vil e autocentrada, em quem não se podia confiar. Deus não aperfeiçoaria uma pessoa tão egoísta e astuta como eu. Quanto mais refletia sobre isso, mais eu odiava a mim mesma por carecer de consciência. Eu não era digna de viver diante de Deus. Eu me enchi de culpa e remorso. Eu também sou escorregadia e astuta, sem responsabilidade pelo dever. Quanto mais importante é, mais quero desistir. Eu não sou confiável.
Por que sempre consideramos os nossos interesses e o nosso futuro em nosso dever? Por que somos tão egoístas? Eu também me perguntei isso. Em meus devocionais, quando li as palavras de Deus que dissecam os anticristos, vi isso de forma um pouco mais clara. Vamos assistir a um vídeo. Ok. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: em circunstâncias normais, uma pessoa deveria aceitar e se submeter a mudanças em seu dever, mas deve refletir sobre si mesma, reconhecer a essência do problema e seus próprios defeitos. Isso é uma coisa muito boa, e não há obstáculos intransponíveis. Não é complicado, é muito simples, e qualquer um pode avaliar isso claramente. Quando algo assim acontece com uma pessoa normal, no mínimo, ela aprenderá algo, ganhando uma compreensão e avaliação mais precisa de si mesma. Mas isso não é assim para os anticristos. Eles são diferentes das pessoas normais, não importa o que aconteça com eles. Onde está essa diferença? Eles não se submetem, não cooperam proativamente e de boa vontade, muito menos aceitam genuinamente. Em vez disso, sentem repulsa por isso e resistem a isso, o analisam, o contemplam e quebram a cabeça em especulação. Por que estou sendo transferido para trabalhar em outro lugar? Por que não posso continuar cumprindo meu dever atual? Será que realmente não sou apto? Eles me demitirão ou eliminarão? Eles ficam revirando o ocorrido em sua mente, analisando-o infinitamente e ruminando sobre isso. Uma questão tão simples, mas um anticristo faz um verdadeiro drama em relação a ela e fica remoendo, tanto que eles chegam a não dormir. Por que pensam desse modo? Por que pensam de forma tão complicada sobre uma coisa simples? Só existe uma razão. Qualquer arranjo feito pela casa de Deus que lhes diga a respeito, eles vincularão essa coisa à sua esperança de ter bênção e destino futuro. É por isso que pensam: devo ter cuidado. Um passo errado pode fazer com que todos os passos estejam errados. E posso dizer adeus ao meu desejo de ganhar bênçãos. E isso será o meu fim. Não posso ser descuidado. A casa de Deus, os irmãos e irmãs, a liderança superior, até mesmo Deus, não se pode confiar em ninguém. Não deposito minha confiança em nenhum deles. A pessoa mais confiável é você mesmo. Se você não fizer planos para si mesmo, quem mais cuidará de você? Quem mais levará em conta suas perspectivas e se você ganhará bênçãos? Então devo me preparar meticulosamente e trabalhar ao extremo para fazer planos para mim mesmo. Não posso ser nem um pouco desleixado. Caso contrário, as pessoas me enganarão e se aproveitarão de mim facilmente. Um anticristo acha que ser abençoado é maior que os próprios céus, maior que a vida, mais importante que a mudança de caráter ou a salvação pessoal e mais importante que ser um ser criado que está à altura do padrão. Ele pensa que ser um ser criado que está à altura do padrão, cumprir bem o seu dever e ser salvo são coisas insignificantes que mal merecem ser mencionadas, enquanto ganhar bênçãos é a única coisa em toda a sua vida que nunca deve ser esquecida. E assim, não importa o que encontre, não importa quão grande ou pequeno seja, ele é incrivelmente cauteloso e atento, e sempre deixa uma rota de fuga aberta para si mesmo. Amém. Amém. Quando refleti sobre isso, eu vi que me proteger em meu dever e sempre pensar em meus próprios interesses era uma manifestação do caráter dos anticristos que Deus revela, que era egoísmo. Que eu só pensava em bênçãos e ganho pessoal.
O motivo para ter fé é ser abençoado por Deus. Sempre que algo acontecia, eu pensava primeiro em meu desfecho e destino, valorizando bênçãos tanto quanto a vida. Eu analisava todos os lados, protegendo-me contra Deus, mantendo uma rota de fuga, temendo ser exposta e eliminada se não fosse cautelosa. Eu não tinha fé genuína em Deus. Desde que tinha assumido as igrejas dos recém-convertidos, no instante em que vi tantas dificuldades, eu quis voltar a evangelizar. Eu sentia que me dava bem naquele dever, que eu estava alcançando coisas, que eu receberia a promessa de Deus e teria um destino lindo. Quando vi todos esses problemas nas igrejas dos recém-convertidos, eu temia que as pessoas iriam desistir caso a rega não fosse bem feita, que eu seria responsabilizada e eliminada. Achei que meu status e futuro seriam impactados e que não seria abençoada. Por isso quis dar meia volta e correr sem cumprir o meu dever. Eu só cumpria meu dever para ganhar bênçãos, tentando negociar com Deus. Não era para me submeter a Deus, nem a cumprir o dever de um ser criado. Lembrei-me de Paulo, que viajou por toda a Europa para espalhar o Evangelho, sofrendo muito e plantando muitas igrejas. Mas ele fez tudo isso só para ser abençoado. Exatamente. Ele queria usar seu trabalho como capital de troca com Deus. Foi por causa disso que ele disse a frase: "Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. Eu tenho guardado a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada." Eu agia como Paulo, sem haver qualquer sinceridade em meu dever. Eu queria compensação e bênçãos de Deus por meus esforços superficiais. Vivia segundo o veneno de cada um por si, o demônio pega quem fica por último. Isso não era cumprir um dever. Eu era uma oportunista incrédula infiltrada na casa de Deus. Eu era realmente uma pessoa imoral. Havia tantos problemas que precisavam ser enfrentados nas igrejas, e eu não estava concentrada neles. Eu só pensava em meu desfecho e destino, se seria abençoada ou não. Eu mal era humana. Notar isso me fez sentir tão culpada que fiz uma oração. Não querendo mais considerar meu desfecho, mas aquietar meu coração e cumprir bem o meu dever. Vejo que não buscar a verdade nem considerar a vontade de Deus em nosso dever, mas só pensar em bênçãos e negociar com Deus, não é a perspectiva correta na fé. É enganar e resistir a Deus. Verdade. É isso. Mais tarde, vi outra passagem das palavras de Deus que realmente me esclareceu. A segunda passagem na página 1167. O homem cumprindo seu dever é a realização daquilo que é inerente e possível ao homem. É aí que o seu dever é cumprido. Os defeitos do homem durante o seu serviço são reduzidos gradualmente por meio da experiência progressiva e do processo de submeter-se ao julgamento. Eles não impedem nem afetam o dever do homem. Os que param de servir ou cedem e retrocedem por medo de que possa haver inconvenientes em seu serviço são os mais covardes de todos. Se as pessoas não podem expressar o que deviam expressar durante o serviço, nem alcançar o que lhes é inerentemente possível, e em vez disso se enganam e agem sem se envolver, perderam a função que um ser criado deveria ter. Essas pessoas são o que é conhecido por mediocridades, são refúgio inútil. Como tais pessoas podem ser apropriadamente chamadas de seres criados? Não são seres corruptos que brilham por fora, estando podres por dentro? Não há correlação entre o dever do homem e se ele é abençoado ou amaldiçoado. O dever é o que o homem deve cumprir. É sua vocação providencial. E não deveria depender de recompensa, condições ou razões. Só então ele está fazendo o seu dever. Ser abençoado é quando alguém é aperfeiçoado por meio de julgamento e desfruta de bênçãos. Ser amaldiçoado é quando o caráter de alguém não muda depois de castigado e julgado.
é quando não é aperfeiçoado e assim é punido. Mas sendo abençoados ou sendo amaldiçoados, os seres criados devem cumprir seu dever, fazer o que devem fazer e fazer o que são capazes de fazer. Isso é o mínimo que uma pessoa que busca a Deus, deveria fazer. Você não deveria fazer o seu dever apenas para ser abençoado, nem recusá-lo por medo de ser amaldiçoado. Deixe-me dizer-lhes uma coisa só. O desempenho do seu dever é o que o homem deve fazer. E se ele é incapaz de desempenhar seu dever, então isso é a sua rebeldia. É através do processo de fazer o seu dever que o homem é gradualmente mudado. E é através desse processo que ele demonstra sua lealdade. Assim, quanto mais for capaz de fazer o seu dever, mais verdade você receberá. E mais real sua expressão se tornará. Amém. Amém. Isso me ajudou a entender que um dever nada tem a ver com ser abençoado ou amaldiçoado. Sim. Como ser criado, a minha obrigação é cumprir um dever, sem vincular isso a bênçãos. Independentemente das dificuldades no dever, eu deveria dedicar todo o meu coração e assumir aquela responsabilidade. Aham. Mesmo que seja transferida ou demitida por não ir bem, tenho algo a aprender. Sim. Não devo desistir por medo de ser exposta ou eliminada. A casa de Deus tem princípios para a demissão e eliminação de pessoas. Com certeza. Quando pessoas são removidas da casa de Deus, não é por causa de um dever específico que cumpriram. E também não é por causa de um erro em seu dever. Ninguém nunca foi demitido por isso. É sempre porque não buscam a verdade, porque não estão na senda certa e continuam se recusando a se arrepender. Sim. Irmãos que buscam a verdade recebem uma chance mesmo após transgressões. Com ajuda e tratamento, se alguém aprende sobre si mesmo, se arrepende e muda, ele pode ficar na casa de Deus. Correto. Sim. Também aprendi que, quando Deus considera se alguém está indo bem em seu dever, não se trata de quanto alguém parece se despender, nem do número de conquistas que tem. Mas o que Deus vê é se ele está realmente focado em buscar a verdade e em seguir os princípios. Se ele está colocando todo o coração e todo o esforço no dever. Sim. E não importa quantos problemas alguém encontre, contanto que considere a vontade de Deus e busque a verdade, Deus o esclarecerá. Então tudo poderá ser resolvido. Correto. Se alguém não busca a verdade, mas só pensa em seus ganhos e perdas, se virando em seu dever sem jamais se arrepender, ele está fadado a ser exposto e a ser eliminado. Quando entendi a vontade de Deus, fiz outra oração. Queria parar de pensar em meus ganhos e perdas e passar a dar tudo de mim no cumprimento do meu dever. Graças a Deus. Como você colocou isso em prática depois disso? Depois disso, eu me dediquei ao meu dever e analisei com cuidado os detalhes do trabalho nas igrejas, identificando todos os verdadeiros problemas que existiam. Pedi ajuda à líder com os problemas que eu não conseguia resolver e busquei comunhão de outros líderes das igrejas. Quando entendi os princípios e práticas, consegui lidar com muitos problemas. Quando mudei minha atitude e parei de pensar em meu futuro e só pensei em como trabalhar com os irmãos para resolver os verdadeiros problemas dos recém-convertidos, aos poucos, a vida da igreja entrou no rumo certo. Os recém-convertidos que não se reuniam também recuperaram sua vida de igreja e puderam comer e beber as palavras de Deus. Muitos recém-convertidos também assumiram deveres de evangelização. Vi a orientação e as bênçãos de Deus, a declaração de Deus. Buscar cumprir seu dever ativamente como criatura de Deus é a senda do sucesso. Foi algo que experimentei pessoalmente. Lembrando-me de tudo isso, desde quando aquelas igrejas dos recém-convertidos tinham tantos problemas, até quando entraram na trilha certa e os recém-convertidos passaram a viver uma vida de igreja normal, tudo era fruto da obra de Deus.
Vi que a obra de Deus está sendo feita pelo próprio Deus e que exercemos apenas um papel. Exatamente. Não importa o dever nem as dificuldades. Devemos nos submeter e não pensar em nossos ganhos e perdas. Devemos buscar a verdade, considerar a vontade de Deus e dar tudo de nós em nosso dever. E então veremos as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus.